nossas saudações, nós estamos mais uma vez aqui com esse projeto, refletindo Joana de Ângeles, que para nós é tão maravilhoso, uma maravilhosa oportunidade que nos abastece o coração. Estamos aqui em parceria com o Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmã Dirce, recebendo todo esse apoio que nos proporciona essa oportunidade de levar cada vez mais os ensinamentos da série psicológica Joana de Ângeles, podendo ampliar essa reflexão através de Kardec, Jesus, tantas obras maravilhosas que nos enriquece a alma, nos abastece o coração. Essa etapa do projeto é um aprofundamento, vamos dizer assim. Quem já está conosco há algum tempo já sabe que nós estamos vindo ao longo de um tempo estudando livro a livro da série psicológica. E foi e está sendo um processo que nos enriquece muito a alma, nos abastece o coração. Nós estamos crescendo ao longo dessa jornada. E agora, como nós dizemos, há 15 dias atrás, né, nós falamos muito sobre isso, do quanto nós vamos agora aprofundar cada um dos temas, que são temas tão contemporâneos, tão atuais, tão vivenciados por cada um de nós. Nós vamos conseguir aprofundar cada um deles, utilizando tudo aquilo que nós já aprendemos com a série psicológica, utilizando os ensinamentos do nosso querido amigo Jesus, Kardec e tantos outros que vêm a aprimorar essa obra da doutrina espírita, que vem a trazer as suas contribuições tão valorosas. Então, vamos nos revezando aqui entre essa equipe e podendo trazer esse compartilhar de experiências, porque Joana nos fala sobre experienciar o aprendizado. Não é só aprender, é conseguir a oportunidade de experienciar. E que esse momento ele também seja riquíssimo para cada um de nós, no sentido de refletir e colocar em prática esse ensino que essa nobre mentora vem nos trazendo. É por aí, Rê, minha amiga? Seja muito bem-vinda. Sim. Muito obrigada. Sou muito feliz de estar aqui com todos que estão acompanhando o nosso estudo, esse projeto tão maravilhoso. E agradecer ao SED por esse espaço, pelo apoio que ele está dando para nós, né, nesse processo. E como é bom poder refletir sobre questões tão atuais e importantes para o nosso desenvolvimento e a nossa evolução como ser, como espírito, como pessoa. Né? Que bom a gente ter esse espaço. E sim, é tão rico a gente poder estudar esses temas que são tão importantes à luz da doutrina espírita e de espíritos aí tão iluminados que deixou tantas obras aí importantes para nós e poder refletir aí esse estudo, essa proposta de Joana de Ângeles com o olhar aí trazendo a contribuição aí desses outros espíritos iluminados. Então, acho que está sendo uma grande jornada e acredito que vai poder contribuir para todos que acompanharem. Né? No nosso último encontro, nós pudemos trazer um pouquinho dessa reflexão do motivo pelo qual Joana escreve essa série psicológica. Podemos falar um pouquinho também sobre o quanto ela evolui ao longo desse processo, o quanto a sua humanidade, né, estar em contato com a sua essência divina, permite que ela vá contribuindo na própria evolução e levando isso para o coletivo. Né? Nós falamos um pouquinho sobre os pilares individuais que abastecem essa série psicológica, esses estudos de Joana de Ângeles. Falamos um pouquinho sobre aprender a se conhecer. Você colocou em prática, Rê, esses ensinamentos? Estou tentando, não é algo tão simples assim,
Mas é um exercício diário. Eu coloquei assim, sabe quando você coloca numa lousinha, assim, aprender a conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar? Então tá como um roteirinho de vida ali numa lousinha que eu olho todo dia e falo, olha, vamos lá, vamos pôr em prática isso. Pelo menos você já decorou cada um dos pilares, né? Isso já é Exato, já é alguma coisa. muito, muito importante. Então, nós trouxemos essa reflexão muito individual. Cada um vai fazer esse exercício do seu jeito, da forma que consegue, e podendo, depois que vai fazendo, depois, não necessariamente depois, não seguindo essa ordem, mas à medida que eu vou fazendo esse trabalho individualmente, que eu possa levar o quê? Para o coletivo. Essa é o grande desafio é esse. Então, como o estudo passado nos trouxe muito essa reflexão do individual, hoje nós vamos trazer algo que comporta mais o coletivo, né? Antes de chegarmos e ir aprofundando cada um dos temas, dos sentimentos que nos permeiam nessa existência. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da crise da modernidade, podendo trazer a proposta de Joana de Ângeles para essa crise da modernidade. O que é isso, Regina? Que crise é essa que nós estamos, minha amiga? Então, quando a gente fala em crise da modernidade, a gente está falando dessa generalização, né, dessa vivência versus a falta de identidade, que é algo que até a gente conversou na quinzena passada, a Joana vem trazendo esse autoconhecimento. Então, o que, que acontece? A gente entra num automatismo e começa a atender as expectativas, as escolhas das outras pessoas, e como se a gente estivesse ali meio que hipnotizado, as nossas escolhas, as nossas vivências começam a ser pautadas o que o coletivo está vivenciando, mas não é aquele coletivo de cuidado com o coletivo, é o que as mídias estão trazendo, né? A roupa da moda, nada contra, né? Ali, tipo, você ter sua rede social, usar a roupa que você gosta. Não, não é isso. Mas o motivo da escolha. Então, é como se a gente vivesse ali em função de agradar ao outro, esquecendo a nossa própria essência. Então, a gente vai percebendo que essa modernidade que traz a tecnologia, que trouxe tantos benefícios, que trouxe tantas coisas importantes para a gente, vai, ao invés de a gente aproveitar talvez o tempo para olhar para si, estudar, conhecer, se autoconhecer de uma forma mais profunda, a gente fica ali vivendo na superfície, na banalização, naquilo que não agrega para nós, e gerando assim um vazio existencial. E aí a gente vai achando que adquirir um monte de coisas ou fazer o que todo mundo está fazendo vai gerar uma satisfação, mas essa satisfação nunca chega. Então, é a valorização excessiva da imagem, do consumo, versus o que é a realidade e a verdadeira necessidade. Eu acho que é isso, né, Edna? É muito isso, esses aspectos psicológicos dessa crise, né? Digamos assim, Exato. é o que você está trazendo, essa falta de identificação consigo próprio. Exato. Então, pegando no link do que nós estudamos, da falta do conhecer-se, a falta do viver, né, trazendo ensinamento budista, o viver retamente, ou seja, viver de acordo com aquilo que tem um chamado da minha alma, da minha existência, a falta do ser, o que me permeia, o que eu quero de fato, o que para mim é importante, quais são os valores que dizem respeito ao meu ser imortal. Então, é essa falta de pertencimento que vai permeando este ser humano que somos todos nós nessa crise da modernidade.
Então, como existe esse excesso de visualizações do externo, como você bem colocou, o que é mais fácil é nos perdermos. Nós acabamos nos perdendo dessa identificação íntima, pessoal, intransferível. Então, esse efeito psicológico também vai causando uma série de sintomas, não é? Imagina, de angústias, né? De incertezas, de ficar na comparação, e isso vai também abarcando outras questões que vão aprofundando ali essa crise. Então, é muito importante falarmos sobre isso. Porque até balizando até através dessa reflexão, né, Edna, vai trazer os assuntos que a gente vai estar estudando nessa segunda fase. Então, esses assuntos começam deste lugar, né, como que este homem, né, como este ser sofre diante desta modernidade, o quanto eu estou longe do meu eu mais profundo, da minha essência, e eu estou mais a favor do ego ali, de atender mais a expectativa do outro, a opinião do outro, e eu esqueço os meus sentimentos, né? Isso vai gerando uma série de adoecimentos, sobrecarregando ali a nossa energia psíquica de forma que a gente não pode vai trazendo um cansaço excessivo, né, um medo excessivo, assim, como se tudo isso fosse tomando conta e gerasse um véu que não nos permite enxergar a realidade. E a proposta, né, desse estudo, e a proposta é, à medida que eu conheço tudo isso que está acontecendo, eu vou tirando este véu e vou cuidando ali daquilo que é necessário. E tudo isso começa de algum lugar, né? Em algum tempo, em alguma situação. Então, assim, é importante pensarmos, nós estamos hoje no ano de 2025, vivenciando algumas questões de maneira muito profundas, mas isso teve no início, na maneira como foi sendo construída a história, alguns marcos históricos, né, que também vão proporcionando modificações numa sociedade, e muitas vezes eles estão atrelados pela forma como nós estamos entendendo aquilo e vivenciando aquilo que está acontecendo. Exato. Então, é como se cada um de nós fosse responsável pelo que vai acontecer lá no futuro, à medida do que nós estamos alimentando agora. Assim como o que estamos vivendo agora foi alimentado de alguma forma por uma sociedade que nos antecedeu. Então, é tudo muito sincrônico e tudo muito interligado, né? Então, vamos voltar um pouquinho assim, 1950, o que você acha? Eu acho que tem alguns claro. históricos assim, importantes para nós falarmos, né? Sim, sim. Vamos pensar nessas mulheres, né, indo para o mercado de trabalho, que tem um lado muito, muito bom, assim, a gente tem um marco na história, né, dessa crescente, dessa iniciativa também, das mulheres podendo alcançar uma liberdade, uma autonomia, podendo estar ali no mercado, e isso também leva à oportunidade de cada uma também poder viver a sua história com liberdade, porque à medida que a mulher vai trabalhar, ela também consegue uma atribuição de escolhas perante a sua vida, né? Então, quando nós pensamos lá, eu me vejo Joana de Cusa, né? Era cristã, por que Joana de Cusa? Porque ela era esposa do nobre funcionário ali de Herodes, Cusa, era assim que a mulher era vista. Então, à medida que isso vai melhorando ao longo dos processos históricos, essa mulher ela vai tendo um lugar e ela vai podendo também com isso fazer escolhas. Mas também a má interpretação e a má funcionabilidade disso, a mal funcionabilidade, vai também trazendo atributos negativos, que aí nós vemos hoje também uma sobrecarga, mulheres
sempre falando, não é, sobre dupla jornada, sobre excesso de Tripla, às trabalho, vezes. né? E sobre as cobranças em torno do feminino, em Exato, relação à forma física, à aparência, à inteligência, ao status, né? Então, existe um lado muito positivo nesse fator histórico, mas existe também uma descompensação. E geralmente essas descompensações, elas são atributos da forma como nós estamos interagindo com cada uma dessas questões. Então, exato. nos colocando como responsáveis por essa crise toda e por cada um desses componentes que vão acontecendo. Então, um Exato, equilíbrio em tudo isso, não é? exato, Talvez a gente possa exato, pensar na proposta de Joana. exato. E também, à medida que a gente vai vivenciando isso, né, a gente percebe, né, uma mudança aí da questão cultural e social. Então, essa sobrecarga, falta de apoio, essa dinâmica familiar vai gerando um crescente número de divórcios, o apoio na rede de educação, né, o aumento da jornada total de trabalho, né? Então, tudo isso vai gerando ali alguns impactos. E uma coisa que a gente vai percebendo, né? Não tem nada de errado a mulher ir para o meio do ali para o ambiente de trabalho, mas a questão é como a sociedade enxerga isso, apoia, transfere responsabilidade e vai gerando, como também, né, de não burnout dentro dos ambientes de trabalho, né, metas excessivas, uma relação tóxica, isso vai gerando adoecimento. Então, tudo isso vai, através dessas revoluções, dessa mudança, vai gerando, às vezes, necessidades infundadas e também sofrimentos diante dessas relações. E talvez o que a gente percebe muito nesse momento é que às vezes é difícil a pessoa enxergar que a responsabilidade daquele sofrimento ou da mudança daquela situação muitas vezes depende dela. Então, ele também tem um ato de responsabilizar o outro. Então, assim, o relacionamento não deu certo, é a minha esposa que é culpada, né? Alguma coisa não aconteceu, então vai ter meu filho está tendo um sofrimento psíquico, a culpa é da escola e não a apropriação da responsabilidade de mudar essa dinâmica. Então, vão gerando conflitos, vão gerando sofrimento, e isso vai gerando uma insatisfação generalizada que não é preenchida do jeito que se vive hoje. Então, Joana vem trazendo essa reflexão para que a gente possa começar a olhar numa situação ali de uma questão mais profunda dentro dessas relações. E o quanto algumas falas ainda muito vivenciadas lá atrás no nosso processo histórico, elas ainda estão muito vigentes nesse mundo que nós estamos dizendo que nós estamos tão moderno, pós-modernidade aí, tão Exato. atrelado, tão à frente, tão avançado, mas também muito arcaico para algumas Exato. reflexões. E talvez muitos de nós nem se dê conta, mas acaba vivenciando e potencializando essa crise através de pequenos gestos, né? Quem nunca ouviu Exato. assim, cadê a mãe dessa criança? Ou então, Exato. vou te ajudar em casa, né? Exato. Esse marido é maravilhoso porque ajuda, quer dizer, aquela criança, ele não é filho só daquela mãe, para Exato. uma coisa errada ser chamada a atenção, aquela casa não é só daquela mulher para que o outro tenha que vir ajudar. Então, Exato. Joana, no Encontro com a Paz e a Saúde, ela traz reflexão sobre o machismo, sobre o feminismo, né? E ela traz uma reflexão muito grande que se existem preconceitos, não há humanidade, não há paz, não há desenvolvimento social. Então, esse pensar nessa crise, pensar nesses elementos, é também poder nos trazer para um lugar
de refletir como que nós estamos atuando, como que nós estamos contribuindo para este processo na humanidade. Exato. Faz muito sentido a gente pensar em crise, é até um pouco assim, né, indigesto, porque nós vamos fazer esses levantamentos de tudo que não está bom para pensar na crise. Sim, sim. Uhum. E essa mudança cultural, né, que está ali bem permeada no outro, para fora, que as outras pessoas, né, a gente pode dizer aqui, aquela persona, né, que assim, atender a sociedade, a minha comunidade, meus colegas de trabalho, que a empresa espera, todo mundo espera, sem olhar para si mesmo, vai trazendo uma alienação, né, e até uma banalização da vida. Então, a gente vai vendo muitos jovens ali, né, que vão crescendo diante dessa sociedade sem ver, talvez, um propósito de vida ali, algo não adquirir esses valores mais profundos, então vão tendo ali uma vida, talvez, de bebida, às vezes consumo de entorpecentes, direção ali mais agressiva, ou a violência, como se a vida, nem a sua própria vida, nem a vida do outro tivesse valor. Então, essa crise da modernidade, ela vai deixando aí lacunas sociais que vão gerando ali muito sofrimento, porque é como se a gente não conseguisse enxergar aquele que está nem a si mesmo e nem aquele que está do nosso lado, que daí vem também essas falas que a própria Edna trouxe, né? Cadê essa mãe? Né? Não, mas peraí, essa criança também é minha, ou eu faço parte dessa sociedade, eu posso acolher essa criança, eu posso direcionar, né? Essa casa é nossa, então vamos cuidar, parceria, cumplicidade. Então, a falta de valores que foi se deixando de lado através dessa crise, vai gerando essa lacuna relacional, aí esse olhar coletivo num bom sentido, um olhar saudável, né? E aí o que acontece é essa alienação, né? Essa falta de sentido, essa falta de olhar ali para o outro em essência como um ser humano. E também essas demandas que vão chegando, né, a todo preço, de toda forma, esse excesso, né, de modernidade, quando nós pensamos, né, muitas lacunas, muitos canais abertos, muitas demandas, né, nós somos sempre muito convocados a tantas questões. Isso também vai gerando uma insatisfação muito íntima. A falta de contato humano, a falta da solidariedade. Né? Eu acabo compensando isso também para as coisas. Assim, parece que tudo como Bauman, né, fala, e nós estudamos muito em psicologia a sociedade líquida, né, como se tudo fosse passando, né, fosse esse prazer que me parece que eu quero tanto uma determinada coisa, tenho, acabou, agora o que me falta? Então é essa busca do que me falta. E essa falta, que ela é interna, ela acaba sendo canalizada para onde? Para as coisas, para algum lugar, para alguma pessoa, para alguma situação. E aí eu vou ficando, girando nesse ciclo enorme de insatisfação, sem entender que a verdadeira busca, ela é interna e eu acabo canalizando para o externo de alguma maneira. Então é uma sociedade que vive ainda arcaica, repetindo os padrões, mas que vive também um potencial muito grande de insatisfação. Exato, e vai adoecendo. Né? Vai adoecendo e adoecendo sem essa percepção do adoecimento, porque não tem esse olhar para si mesmo. Né? Eu não sei, Edna,
um exemplo, eu atendo adolescentes e às vezes você pergunta assim, como que está a escola? Ah, eu tenho que ler uns livros, principalmente o pessoal que está na época de vestibular. Ah, mas eu não gosto de ler. E assim, era um hábito que às vezes lá no passado a gente tinha, né? Então, você vê a modernidade vem trazendo aí problemas de saúde e nada contra a modernidade, a tecnologia. É o que eu sempre falo, desde que bem aplicada, bem utilizada e com consciência, não tem problema nenhum. Sim. Então, vem trazendo problemas fisiológicos, de postura, problemas de visão, problemas de cognição, insônia. Então, aqui citando alguns problemas só da telinha do celular, vícios, né? Fora que a gente vem aí acompanhando, né, a questão do bullying. Antes o bullying era dentro da escola, agora é na rede social. Então, são tantas questões novas que vão surgindo por causa dessa modernidade, dessas tecnologias, que se a gente não para refletir, e aí pegando até o ensino da nossa reflexão da quinzena anterior, né? Aprender a conhecer. Não, eu preciso me questionar, mas peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou, né, assim, em nome de que eu estou adquirindo todas essas coisas? Ou que meu filho está com esse problema? O que eu não estou percebendo? Para aprender a viver de uma outra forma, para ser de uma forma diferente, para aprender a amar, né? Então, a gente vai vendo o quanto que a gente precisa ter essa conversa que talvez seja desafiadora, essa reflexão, né, Edna? Dolorida, para que a gente possa sair do automatismo que a Joana vem trazendo em toda a obra dela, esses hábitos automáticos para trazer para a consciência e trazer os hábitos saudáveis e a transformação do ser. É como se ficasse um convite para que nós pudéssemos usar essa tecnologia, essa modernidade, esses avanços, para poder ir de encontro com aquilo que é permanente. Exato. Como se fosse uma possibilidade, e não utilizar tudo isso para continuar nesse ciclo da insatisfação, da impermanência, né, daquilo que não vai nos levar para algo essencialmente existencial, essencialmente conectado com a nossa divindade. Então, é uma visão tanto que distorcida que nós vamos fazendo. E, claro, a demanda do mundo material, quando nós pensamos, né, os nossos amigos espirituais, através das obras lindíssimas, né, quando nós vamos ler André Luiz, quando nós vamos nos conectar com alguns ensinamentos da espiritualidade, esses irmãos, de maneira tão caridosa, vão nos trazendo a reflexão da importância do silêncio, do descansar, do recolher, a leitura, como você bem colocou, né? Os jovens assim, não gosto de ler, então quer dizer, nós vamos perdendo algumas questões que são tão importantes. É importante até o tempo da leitura. Você vai lendo, você para, assimila, sente, aí outro dia você volta, e aí o processo vai acontecendo na aprendizagem. Ao contrário disso, nós estamos acelerando a fala das mensagens. Né? Exato. Então, não estamos tendo mais paciência para poder ouvir no tempo normal. Sim, para aprender, né, Edna? A gente não tem paciência. Às vezes, nossa, não consigo aprender isso. E já vem aquela ansiedade, poxa, o tempo de aprendizagem, o tempo de uma digestão, de se comer, de fazer uma prece, de estar ali, simplesmente estar do lado de alguém. Né? Parece que é como, né, Edna, não sei se você tem essa impressão, uma fuga, né, de olhar, de lidar com os problemas reais, então eu vou fugindo para tudo que é rápido, para tudo que é fluido, né, para os jogos, para os
YouTubers, né, ali, nada contra a profissão também, vídeo, vou pulando de vídeo para vídeo, põe velocidade alta, nem aprendo, não entendo, não aprecio, eu não... e você começou, né, falando disso. Joana vem nesse convite não de só conhecer ali a informação, mas experienciar. Então, o quanto a gente está deixando de experienciar a vida, os momentos, em prol dessa modernidade que nos adoece. Então, a Joana vem questionando isso, né? O quanto que eu preciso parar e refletir. O que está acontecendo? Como que eu consigo viver de uma forma mais saudável? Como que a gente vai... Aqui veio assim, uma reflexão, Edna, né? Assim, como que eu vou para o mundo de regeneração nessa velocidade e nesse automatismo? Não vamos. Como que nós vamos alcançar de verdade aquilo que nós precisamos alcançar? Exato. Vivendo dessa maneira. E um outro elemento muito importante para pensarmos é sobre a competição, porque à medida que eu estou muito exposto, a minha vida ela já não é mais pública, ela é privada. Ou, ao contrário, ela não é mais privada, ela é pública, né? Então, nós vamos colocando muitas comparações nesse sentido, sempre olhando o outro como um parâmetro e tomar muito cuidado. Como é que eu estou me comparando com quem? Porque vai dar realmente uma angústia muito grande. Então, ser medidos por likes, né? Assim, o joinha de pessoas que você nem conhece e você está esquecendo. E aqui a gente não está questionando o conteúdo que a pessoa está fazendo, mas aí ela esquece que o mais importante não é o reconhecimento daquele que deu like, mas daquele que está do lado dela, que pode ser o filho, os amigos, né, o parceiro de vida. Então, a gente, né, em nome do que a gente vai vivenciando isso? Acho que é muito importante isso que você está trazendo, né, Edna? Como assim eu dou mais importância para alguém que eu nem conheço, que eu não vou conhecer, ou talvez eu não vou ver na vida, que às vezes tem os haters, né, ali que vai e coloca um comentário inadequado só porque tem uma questão que é dele, e a pessoa vai abandonando os sonhos, abandonando a vida e pegando no jovem que ali não está com a sua autoestima formada, ali não tá, ainda está muito vulnerável, isso pode levar o adoecimento, ideação suicida, uma série de outras coisas. E aqui, de novo, a gente não está falando que a tecnologia é ruim, a gente está apontando problemas que a modernidade tem e que a gente precisa tomar consciência e cuidar, né? E vai gerando muito esse adoecimento, porque à medida que eu estou também me comparando, gerando essa competição, além de fazer mal por todos esses motivos que nós já estamos conversando, mas também vai faltando a solidariedade. Exato. Então, assim, se eu estou te olhando, me comparando a você, eu fico fico competindo com você, cadê a possibilidade de juntos unirmos? Muitas vezes nós estamos afins com o mesmo propósito, às vezes é num ambiente de trabalho onde um podia somar com o outro, é numa casa espírita, é num templo religioso, é num trabalho voluntário. Então, assim, se eu me junto a você, se nós estamos na solidariedade, na troca, na comunhão, nós saímos desse ímpeto da competição, da comparação, que é muito nociva para a evolução do todo. Exato. Então, nesse sentido também, a incapacidade que nós estamos atribuindo no nosso ser de respeitar a opinião do outro. Ou seja, sim, alguém que não profetiza aquilo que eu acredito, a minha fé, a minha escolha, quer seja que sentido for, é alguém que eu também descarto, é alguém que também não serve. Então, exato, toda essa questão da modernidade vai nos abarcando, porque hoje é muito mais fácil
nós acabamos criando essa competição, essa troca, essa briga, como você falou, pelas redes sociais, os ataques, o cancelamento. Então, todos esses elementos são elementos da base psicológica que estão interferindo no nosso processo reencarnatório. Então, Sim, sim. nós estamos trabalhando hoje a crise da modernidade também, atrelada ao quanto nós estamos evoluindo nessa encarnação e auxiliando o nosso planeta nesse processo de regeneração. Exato. Até, Edna, me veio aqui quando você estava falando, né? Já tive casos de, não sei se você já teve, assim, a questão das famílias não se conversarem. Então, assim, se está todo mundo na mesa, ali nas redes sociais, não se falam, jogando alguma coisa. Sim. Ou uma pessoa está no quarto, a outra está na cozinha, manda mensagem pelo WhatsApp, ao invés de conversar. Então, tudo vai virando tão ali tecnológico que o contato, eu não conheço mais meu filho, não conheço, não sei o gosto, o que gosta, o que não gosta. E aí, assim, até teve uma série aí que, numa dos streamings da Netflix, falando sobre adolescente, muita gente ficou chocado com o tema, como trouxe, e isso é uma realidade, o quanto a gente vai vivenciando tudo isso que é posto pela sociedade, esquecendo dos nossos preciosos, dos nossos diamantes que estão ali do nosso lado de nós mesmos e do outro. Então, o quanto é importante a gente estar olhando e falando sobre a modernidade, esses impactos, né, no sentido para ter uma transformação, porque tudo baseia nessa questão da falta do autoconhecimento e como você falou, Edna, né, que somos espíritos imortais e que temos um objetivo muito mais profundo do que só angariar títulos, angariar questões materiais, recursos materiais, mas a gente tem um propósito de vida que faz parte do progresso. A tecnologia, a modernidade faz parte do progresso? Faz. Precisamos. Essa tecnologia que traz os exames de imagem, são que traz a cura, remédios, tratamentos, né? Tudo isso é muito importante, tudo vai depender de como usamos. É aquela, a pessoa fala, entre o veneno e o remédio depende de como e a quantidade que a gente utiliza. E esse tempo, é importante também refletirmos sobre o tempo. Por quantas vezes será que nós dizemos no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, eu não tenho tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer tal coisa. Enfim, um trabalho na faculdade, esse livro, eu vou visitar um amigo, eu vou marcar um encontro. Enfim, cuidar da minha saúde, cuidar né? da minha saúde, não é verdade? Então, essa questão do tempo, nós acabamos, como tem esse excesso, a nossa mente acaba se conectando com aquilo que está sendo vivenciado. Então, inconscientemente, para muitos de nós vamos vendo esse excesso das coisas acontecendo e nós vamos reagindo. Então, eu vou ficando com aquela sensação que eu estou em falta, que eu preciso fazer mais, que eu preciso correr, que eu preciso ter as coisas. E como tudo é muito impermanente, como tudo é muito líquido, como o Bauman fala, muito descartável, então eu fico com a impressão de que eu preciso correr atrás de mais. Mas aí, em contraponto, o que Joana vem trazer? Qual é esse verdadeiro tempo? Qual é esse real sentido do tempo? Então, de fato parar e tomar consciência de como que eu estou organizando e administrando a minha vida. Eu passei por uma experiência esses dias que foi tão valorosa para mim,
meu filho estava aniversariando e eu falei assim, vou escrever uma carta para ele. Me veio um ímpeto assim, eu falei, nossa, uma carta. Gente, eu peguei até um papel de rascunho que estava perto, porque me veio rápido a ideia e eu escrevi uma carta. 4 folhas para ele falando do que foi a experiência dele na minha vida, a chegada, fui trazendo algumas coisas, alguns pontos. E eu escrevi, eu falei assim, gente, há quanto tempo eu não escrevia uma carta? Hoje nós mandamos até um vídeo para alguém, que é mais fácil, né? Mas escrever uma carta. E aí foi muito interessante isso para mim e para ele, porque eu fui, coloquei embaixo da porta assim, do quarto dele e saí. Depois nós nos encontramos, ele leu, tal. E esse encontro, né? Falar sobre essa carta, ele ler, ele pegar, ele, né? E tá ali a minha energia naquelas palavras, naquelas folhas. E me trouxe a reflexão: há quanto tempo que você não escreve uma carta, minha amiga? Exato, não, é isso, eu estava conversando esses dias com amigos, né, eu tenho um grupo de amigos que a gente se encontra pelo menos uma vez por mês, é todo mundo da mesma faixa etária, e a gente está falando, nossa, né, quando a gente era criança, papel de carta, né, assim, os jogos, né, era na rua, a gente brigava na rua, brincava, corria, conversava até altas horas, né, assim, os pais colocavam a cadeira assim de praia, às vezes no portão, e ficava conversando com os vizinhos, né? Coisas assim que a gente fala, poxa, é tão simples, mas hoje a gente nem conhece, às vezes, o vizinho. Se você mora num condomínio, às vezes você não conhece seu vizinho, né? Uma coisa que eu venho percebendo, conversando com alguns pais, nossa, meu filho, a letra dele é horrível, porque a falta de prática da escrita, de pegar uma caneta, a questão da mão, né? Ali, locomoção, ali a mobilidade, né? Aquela motora, né? A coordenação motora. Coordenação motora, ele vai perdendo isso, né? E o quanto que você coloca o coração quando você está escrevendo, né? Um desenho que você faz. Então a gente vai vendo. Outro dia eu perguntei para um adolescente, eu falei, o que você faz agora que foi proibido o celular na escola? O que você faz, né? Nessas horas a gente conversa, a gente brinca. Eu falei, que legal, né? Porque não tinha mais isso, né? Então, como a gente precisa resgatar isso? E é esse resgate, né, que Joana vem questionando, né, nessa reflexão da crise da modernidade, para buscar, né, assim, essa essência, né, e trazer para a nossa vida o simples novamente, que é tão importante. Assim, uma coisa, eu que você sabe, né, Edna, eu adoro ir em show. A gente vai vendo que a pessoa às vezes assiste o show pela telinha do celular, porque ela está gravando, ela não está curtindo o show, ela está gravando ali, ela está tão ali. Então, é como se tivesse que ter um intermediário, né? Às vezes você vai viajar, a pessoa não curte o momento da viagem, mas fica pensando na foto, a postura, como que ela vai estar, e esquece de experienciar. Então, o convite é o quanto eu estou abrindo mão do simples, que é saudável, e estou vivendo ali meio que hipnotizado pela modernidade e não presto mais atenção no tempo. O tempo voa. Essa reflexão, esse trazer para questões mais simples e muitas vezes mais acessíveis, nós ficamos buscando algo que está tão inatingível e o acessível está ali perto de você, está em comunhão, e você fica buscando aquilo que é inatingível, e esse processo dessa busca gera essa angústia. Exato. Que todos nós ouvimos muito frequentemente as pessoas falarem. A crise da modernidade, da pós-modernidade, ela também está muito atrelada aos transtornos mentais, a ansiedade, a depressão. Nós recebemos há quanto tempo mensagens de que esse seria o grande momento
desse mundo dos transtornos mentais, né? Desse sofrimento, dessa ansiedade, dessa busca desenfreada que muitas vezes não se sabe nem pelo quê. A gente não consegue identificar o que eu tô, por que você está ansioso, não sei o que eu estou sentindo, estou esperando não sei o quê, né? Eu estou com medo, eu não sei do que. Então, são esses sintomas que estão comportando os transtornos mentais que nos levam à reflexão do quanto não nos conhecemos, do quanto esses valores estão muito focados para essas questões que vão nos aprisionando cada vez mais e nos privando de fazer esse autoencontro. Exato. Até você estava falando isso, Edna. Eu lembrei de um texto que tem no livro Obras Póstumas de Kardec, que ele fala, se eu não me engano, ele fala sobre a evolução, se eu não me engano, o título é Evolução da Humanidade, alguma coisa assim, e assim, é uma psicografia que ele recebeu na época que ele estava fazendo os trabalhos ali, que é uma coletânea de textos, né? E aí ele vai falando desse processo de evolução e deste momento que a gente está vivenciando, que teriam o grande número de adoecimento dentro. Ele fala da loucura, porque era o termo que era colocado naquela época para a questão do adoecimento mental, e que as crianças iriam se suicidar, ali, muito suicídio e adoecimento, inclusive em crianças, né? E é bem isso que a gente vem vivenciando hoje, às vezes no consultório. Eu já recebi criança de 7 anos com ideação suicida, coisa que, assim, ansiedade, depressão, não que não existia, mas era mais assim, um ou outro, mas hoje em dia não, você vai passando nas escolas, você vê as crianças ansiosas. Esses dias mesmo, um clientezinho que eu atendo, ele chegou assim, eu tô cansado. Eu falei, o que você tá cansado? Aí ele falou assim, olha, eu tenho que trabalho e prova antes, eu tenho trabalhos antes da prova, tenho que estudar para as provas, e aí tem trabalho depois da prova. Eu queria ter um dia que eu não me preocupasse com nada. Então, essa fala vem trazendo dessa pressão. E por que vem essa pressão? Não é a questão do aprendizado só, não, é porque tem essa previsão. Para ele entrar na determinada faculdade, ele já precisa estar dominando todo o conhecimento agora, e não a construção do conhecimento que era feito em outros momentos, né? Então, quer dizer, lá nos textos de Kardec, né, ali Obras Póstumas, se eu não me engano, acho que é 1866, alguma coisa assim, mas esse texto deve ser mais ou menos dessa época, já estava prevendo esse sofrimento se a sociedade não mudasse. E aí a gente vem vendo que a sociedade ainda não mudou e a gente está nesse extremo sofrimento. Então, Joana vem meio como trazer um despertar. E como ela tem essa abordagem do olhar psicológico, dessa psicologia espírita, deste homem que esse ser que transcende aquela vida, então ela está convocando, mas espera aí, gente, vamos acordar e vamos olhar como a gente utiliza essa tecnologia, essa modernidade a nosso favor, em detrimento do nosso amadurecimento psíquico e a nossa saúde. Verdade. E aí algumas atuações, vamos colocar assim, que também acontecem na nossa sociedade, onde muitos de nós estão despertando e tomando iniciativas para dar conta desse contexto, dessa crise, elas são de total relevância. Mas Joana também nos conta que existem algumas iniciativas, mas elas ainda não têm a sua total expressão, porque elas são muito pontuais, muito isoladas, né? Para a contribuição da paz, do bem-estar, da harmonia. Então, o quanto é importante que nós também tenhamos um compromisso social em levar adiante
questões que geram aprimoramento, bem-estar, a paz, a tranquilidade, a reflexão com o autoconhecimento, de sempre poder divulgar também, por onde quer que nós estejamos, aquilo que nós já estamos aprendendo. Se existe o adoecimento, existe também um portal, uma tentativa de saída. Algumas pessoas estão motivadas, estão empenhadas em entender o processo. Então, também é a nossa responsabilidade social, onde quer que nós estejamos, em poder levar um pouco dessa reflexão para sairmos desse processo. Exato, até assim, aproveitar, às vezes é uma conversa, a gente não precisa ir muito longe, às vezes uma conversa com o nosso parceiro, com os nossos filhos, um olhar mais aprimorado ali, e porque assim, se cada um for cuidando do seu núcleo, e aí levando esses valores primordiais, esse autocuidado, e todos estiverem fazendo isso ao mesmo tempo, a gente vai ter ali essa egrégora de luz, de força, do bem, do bem-estar, buscando, né, o que é a proposta da Joana, esse homem integral para a realização plena do ser. Então, resgatar em nós e aqueles que estão ao nosso lar, esse olhar desse homem integral que precisa do descanso, que precisa do autocuidado da físico, espiritual, né, esse momento de respiro, né? Eu não sei se você tem isso, Edna, às vezes eu tenho cliente que mal respira para falar, ansiedade, né? E você vai vendo, e não, às vezes é um tempo ao respirar, ao contemplar, né? Para que a gente possa encontrar esse divino em nós, a gente precisa desse espaço, desse tempo, desse momento de autorreflexão, né, Edna? E o quanto, estando demais atrelado a esses chamados externos, também vai nos impedindo a busca pela espiritualidade, pela religiosidade. Né? Então, quantas vezes nós já falamos, não, eu não vou, porque eu não consigo, eu não tenho tempo, né? Ou chegamos, quantos de nós chega na casa espírita, não sequenciei porque não dava tempo. Às vezes é desafiador mesmo. Tem momentos na nossa vida que nós estamos vivendo uma demanda muito grande de compromissos, de afazeres, né? Cada um sabe de fato da sua realidade. Mas o nosso compromisso aqui também está em falar do quanto que nós, quando buscamos algo mais voltado para dentro, isso vai aliviando todo o externo. Então, às vezes eu faço uma pausa de 1 hora, 1 hora e meia, né? Gosto de assistir uma palestra, gosto de ir na casa espírita tomar um passe, ou reservo aquele tempo para levar as crianças para a evangelização, vou fazer um curso, vou me empenhar, vou me organizar para que isso aconteça. Não vai ser fácil, porque às vezes eu vou ter que abrir mão de outro compromisso, vou ter que me organizar, vou ter que correr um pouquinho mais, ou trabalhar um pouquinho até mais tarde para poder estar ali, mas o quanto que esse revigorar da busca espiritual, Joana trabalha isso muito lindamente em vários momentos da série psicológica, o quanto esse contato com a divindade, ele acaba nos fortalecendo para seguir a jornada que precisa ser feita. Então, é importante revermos essa fala também nessa modernidade, nesse mundo tão material que fica nos chamando. E aí, às vezes, Ed, né, procurar um lugar mais perto de casa, mas eu quero ir lá no SED, né? Não, vamos ali. Você não dá, né, amiga? Assim, é do outro lado da cidade. Mas 1 hora eu vou lá, né? Quero conhecer todo esse pessoal aí de perto. E assim, mas vai do lado de casa, começa com uma prece ao dormir e ao acordar, né? Fazer um almoço ali, ter a hora de almoço tranquila, desligado da tecnologia ali, às vezes dar uma volta no parque, né, na rua, né? Porque às vezes tem muita gente que está em home, trabalhando em home office, então dar uma volta na rua, brincar com o pet. A gente começa com um pouquinho para alcançar o grande,
né? Às vezes a casa espírita fica no seu quarteirão, ou a igreja que você quer frequentar, né? Ou, né, conhecer ali uma aula de dança, que seja, né? Então são esses momentos que parar para ouvir o seu filho, conta aí como foi seu dia, né? E aí eu vi ali na essência tudo isso é o simples, que pode começar pequeno, que a gente pode chegar no grande, né? E numa padaria comprar pão, porque hoje a gente pede tudo pelo iFood, né? Não sei o quê, e vai pedindo, tem o deliveries da vida, né? Aí você sente o cheiro do pão, fala, nossa, faz tempo que eu não sinto esse cheiro, né? E numa feira livre, Fazer um tudo bolo, né, Rê? Sim, exato. colocar as Fazer um crianças para cafezinho em cozinhar. casa, né? Então, tudo isso é algo que a gente pode se permitir, um banho, gente, prestar atenção na água caindo no corpo, tudo isso são momentos de reconexão conosco, e à medida que eu me reconecto comigo, entendo e compreendo aquilo que é importante, eu vou me reconectando com o divino que habita em mim, e ele vai abrindo essas portas, né? Dentro da doutrina a gente sabe, né? Nossos mentores estão do nosso lado, é só a gente parar para ouvi-los, porque eles estão ali falando e nos apoiando o tempo todo. E no primeiro livro da série psicológica, a Joana traz um capítulo bem legal que ela fala sobre o repouso, Exato. a necessidade do repouso também. Então, nesse mundo contemporâneo, é muito difícil parar para de fato repousar. É como se nós vivêssemos numa ânsia tão grande. Espero que você que está assistindo não esteja nesse processo. Mas se tiver, tudo bem, tem uma saída. Né? De estar nessa ânsia, nessa correria, nesse ímpeto tão grande que só vai descansar quando já não aguenta mais. Então, já não é aquele momento prazeroso, agora acabaram minhas forças, não estou mais aguentando. O doente. Aí é o momento que para, né? Exato. Então, assim, ela coloca o momento das férias, que essas férias sejam um momento prazeroso e não um momento que eu vou arrumar mais problema. Às vezes é um momento que desgasta mais do que te tranquiliza, do que te descansa. Então, a importância de fato repousar, de parar, o ócio criativo, o silêncio. Você que está aqui hoje conosco, quando que você de fato ficou em silêncio? Está lá na sua casa, desligou tudo, está em silêncio. Quando que você fez isso? Porque parece uma pergunta boba até, mas assim, via de regra, nós estamos sempre conectados com alguma coisa, principalmente porque tem um celular pertinho. Exato. E a gente aproveita aquele tempo para ou responder algumas mensagens ou para estar conectado com algum vídeo, com alguma coisa. E isso, assim, é bom, tá tudo certo, é importante usar, mas o quanto que a gente também não perde tempo, né, Edna? Perde tempo e muitas vezes fica muito contaminado com tudo isso. O nosso mental, ele precisa também de um tempo de descanso. Sim. Sabe? O silenciar para escutar a nossa essência divina, para nos escutar, para ter intuição, sabe? Para entender o que a espiritualidade está querendo te mostrar, para limpar um pouco esse campo energético. Então, o repouso ele é extremamente importante. Nos prepararmos para dormir, no nosso repousito. Às vezes a gente vai dormir, na hora de dormir desliga o celular. Tem até uma explicação científica para o quanto que isso faz mal. Exato, né? Exato. Tem alguns especialistas que falam para a gente se desligar da telinha pelo menos 2 horas antes de dormir. Tentar ter um horário ali adequado para o descanso, para eu acordar bem, né? Atividade física. Tudo isso, né? Uma boa alimentação ali mais leve antes de dormir. Então, tudo isso vai contribuindo para esse refazimento
E lembrando que nesse momento, fazendo a nossa prece, a nossa meditação, também é um momento que a espiritualidade maior vai nos intuindo para trazer ali direcionamento, às vezes, das decisões que a gente precisa tomar, tudo. Só que se a nossa cabeça está cheia de preocupações, trabalho e a gente não dorme direito, a gente não consegue nem processar e sentir essas intuições. Verdade. O caminho é esse. Exato. Ou seja, no final das contas, quando nós vamos refletindo em crise da modernidade, nós vamos pensando que é uma questão vivenciada agora na atualidade, mas que ela tenha essa repercussão toda no processo histórico. Então, se cada um de nós hoje começar com pequenos passos, nós vamos conseguindo mudar dia a dia a nossa casa, o nosso ambiente, o nosso trabalho, e aí nós vamos conseguindo conectar mais e mais pessoas. E aí podemos pensar, nossa, que utópico, né? Como que eu vou conseguir isso? Mas é de pequenos passos mesmo, de pequenas conscientizações, né? Que nós vamos conseguindo essa transformação que ela é global. Então, veja bem, falamos do individual, traçamos essa reflexão para o coletivo, do quanto esse adoecimento, ele é social, né? Ele parte do individual para o social. E o quanto é responsabilidade de cada um de nós também propor essa mudança. Todos nós somos atuantes nesse processo. Sim, vamos assumir a responsabilidade desse processo e começar a assumir as escolhas, não permitir que as escolhas sejam do geral, mas sim essas escolhas internas, né? Que bom, que bom. E semana que vem tem mais, né? Da quinzena que vem tem mais, né, Edna? Tem mais. E aí sim nós vamos conseguir poder traçar esse olhar mais para esse mundo doente, para esses adoecimentos que vão nos acometendo em virtude dessa crise, né? Essa crise, ela vai levando para algum lugar. E agora nós vamos afunilando para esse mundo que acaba entrando no adoecimento. É isso. Sigamos. Esperamos vocês aí, né, com a gente, para estar refletindo sobre esse tema que é tão importante. E à medida que a gente toma conhecimento, a gente pode transformar. E é bem esse caminho, né? Tudo isso diz respeito a cada um de nós. Esses temas, esse processo, estar nesse estudo via de regra, estar entrando em contato com aquilo tudo que é a nossa essência. Nós vamos nos identificando com tudo isso. Exatamente. Então é isso. A nossa gratidão a você que está conosco, gratidão, minha amiga, pela troca, muito aprendizado, minha gratidão infinita. Gratidão, amiga, gratidão ao pessoal do SED, o pessoal aí dos bastidores, né, Edna, que tanto muita nos ajuda. Gratidão a eles. Exatamente. E a vocês que acompanham esse estudo, que estão refletindo a respeito, porque é só assim que a gente vai começar a mudar a nós mesmos, ao outro, a nossa sociedade. Então, sim, que alegria poder estar aqui refletindo sobre isso. Que assim seja, uma jornada coletiva para que nós possamos sair dessa crise. Exatamente. Um grande beijo. Beijo, até a próxima. Até, tchau.